Bom, gente, primeiro eu quero deixar bem claro aqui que eu não gostaria de forma alguma estar tendo que passar por esse momento aqui mais uma vez na minha vida desconfortável, mas eu acho que eu preciso fazer isso primeiramente por pedir desculpa à galera que gosta do meu trabalho, que gosta da minha pessoa, que ama o que eu faço, e com respeito também às pessoas que de uma certa forma até mesmo ouviram a versão e tomaram partido sem ouvir também o meu lado. Eu também preciso deixar muito claro aqui que até por outras vezes que eu passei por isso, eu procurei evitar também me expor, porque eu procuro aparecer fazendo o meu trabalho, levando música, alegria para as pessoas. Essa sempre foi a minha maior intenção. E eu tenho muito amor pelo meu filho e eu sempre quis poupá-lo dessas paradas todas e tal. Mas infelizmente eu tenho dois assuntos hoje para falar com vocês aqui. O primeiro é sobre a minha mulher, né? Eu quero deixar bem claro o quanto eu tenho sofrido com isso. As pessoas que me conhecem, que estão perto de mim, mais próximas, sabem o quanto eu tenho sofrido. A gente ainda não voltou. Eu reconheço, né, e não concordo com tudo que eu sofri. Eu também sofri com tudo isso. Eu acredito que mulher, né, não se bate nem com a flor. Eu quero começar por esse assunto. Eu tenho pago um preço muito caro por isso. Eu ando na rua com a cabeça baixa, tendo vergonha das pessoas. Hoje eu não posso olhar a minha mulher a hora que eu quero, não posso estar com ela, não posso tê-la, não posso vê-la. Eu não posso ver a minha filha no momento que eu desejo, então já estou pagando um preço muito alto. De dezembro para cá, eu não tenho como mensurar o prejuízo que eu tive, tanto na marca, né, perda de valores, e na minha vida pessoal, como o Ronaldo também, que eu acho que é o pior. A barra que eu venho enfrentando com isso, eu tenho pago um preço muito alto, mas eu tenho buscado ajuda, continuo buscando ajuda, porque eu reconheci e eu aprendi que eu tenho a questão do meu passado, né? De coisas que eu vi acontecendo com meu pai, dentro de casa, com a minha mãe, por agressões e tal. Isso acabou me fazendo muito mal. Eu tinha uma doença, um problema, no qual todos os dias eu acordo ciente na minha cabeça que eu tenho um problema e que eu preciso curar isso, que eu preciso estar sempre em atividade contra esse mal. Eu quero hoje, com o exemplo da minha vida, eu continuo sim em Jesus, eu não tenho vergonha de falar isso, tá? Porque é o meu lado espiritual que eu tenho trabalhado, graças a Deus, até porque nunca é tarde para você reconhecer um erro e tentar mudar. É o que eu tenho feito. Eu tenho buscado o lado com profissionais, ajuda com profissionais, com terapia, psicólogo, trabalhado realmente no meu lado espiritual e buscando essa ajuda, e eu espero que com o meu exemplo, eu pretendo no futuro ajudar pessoas que passam por isso, porque quantas pessoas, quantos homens, né, quantas casas, quantas famílias passam por esse problema, mas não é colocado com tanta evidência, né? Não é exposto. Por que não é exposto? Porque a minha situação, por ser público, acabou ganhando uma repercussão gigante, e eu sei que tem pessoas que de repente passam por esse problema e não sabem nem como ter uma ajuda. Então eu vou em busca de tentar ajudar essas pessoas, porque é horrível passar por isso. Sofre todo mundo, sofre família, sofre os filhos, sofre pais, sofre todo mundo. Mas não é de fato o que eu queria falar sobre esse problema. Não é de fato o que eu queria falar, não era somente sobre isso. Eu tenho que dar uma resposta sobre situações que aconteceram, né, agora nos últimos dias, né, de declarações na televisão a respeito da mãe do meu filho, sobre situações que eu já expliquei isso lá no futuro, lá atrás. Eu não estou vindo aqui com atitude de guerra, eu não estou vindo com atitude de baixaria ou de acusação, eu só estou mostrando o meu lado e a minha verdade, no qual conquistei até mesmo já em justiça. Já na justiça, através do juiz, por ter me dado e graças a Deus a finalização desse assunto. Isso já aconteceu em juízo, tá? Num fórum, com o juiz batendo o martelo e me dando essa questão a meu favor. Eu só vou começar a mostrar um pouco as coisas e ressaltar o seguinte: tratando agora desse assunto, quando eu
em 2010, quando eu me separei, o que eu tinha de bens eram 3 apartamentos. Um apartamento, os 3 eram em Bom Sucesso, os 3 apartamentos. Um apartamento até hoje, ele é alugado, esse valor desse apartamento alugado, ele vai para o meu pai. Eu já faço isso há muitos anos. E esses outros 2 apartamentos, que eram 3, eu dei os 2 para mãe do meu filho, que na realidade era para ser do meu filho. Pois bem, esses 2 apartamentos no qual ela vai para a televisão e diz que não tem casa, que ela não teve ajuda minha e tal, esses 2 apartamentos ela vendeu. Um desses 2 apartamentos ela vendeu para 2 pessoas, no qual eu tenho a prova aqui do Marcos, que fez um registro na delegacia de estelionatário, porque ela vendeu o mesmo apartamento para 2 pessoas, ou seja, a pessoa tem até vídeo, que eu vou incluir o vídeo aqui nesse vídeo para vocês verem, é o vídeo onde ele diz do prejuízo dele e de coisas absurdas, para você entender a questão do que eu passei e do que eu venho passando, porque a minha imagem ela acaba sendo arranhada desde 8 anos, desde que eu me separei para cá, e aí as pessoas acabaram não falando mais da minha música, ou minha música parece que perdeu o brilho por conta desses problemas que na verdade não são verdade, porque eu sempre cumpri com a minha obrigação. Enquanto meu filho teve a questão da pensão determinada pela justiça, eu paguei 1 ano e 1 mês, cerca de 30 mil reais. Por uma época foi 28 mil, 29 mil, depois passou para 31 mil reais. Isso foi 1 ano e 1 mês que eu paguei. Depois meu filho quis se emancipar e vir morar comigo, porque ele viu tudo que estava acontecendo com o dinheiro que era para ser dele, não foi, que até hoje ela também não prestou conta disso no Ministério Público, ela nunca prestou conta desse dinheiro, é até uma outra situação, né, que seria bom se fosse resolvida, porque é tão exposta a minha vida e tão massacrada, mas disso aí não se fala, disso aí não se coloca em questão. Quando eu me separei dela também em 2010, vou deixar bem claro para vocês, o que eu tinha era uma Hilux que eu comprei para pagar a prestação e esses 3 apartamentos, como eu falei. O meu show era cerca de entre 1.000 a 2.000 reais. Então quando eu me separei desses 2 apartamentos, saí com a Hilux de casa com a roupa no corpo, aluguei uma kitnet na Salvador Allende, e a Ellen veio de São Paulo e ficou morando comigo aqui por 1 ano e meio. A gente morou nessa kitnet. O DJ Wally foi que conseguiu essa kitnet para eu morar. E dentro dessa kitnet eu botava minhas coisas no chão, eu não tinha guarda-roupa, então para ela estava tudo tranquilo. Quando eu comecei a trabalhar, que eu explodi de verdade, que aí o meu show não era mais 1.000, 2.000, mas eu já não estava mais com ela, aí eu comecei a juntar dinheiro para comprar uma casa. Quando eu comecei a juntar dinheiro para comprar uma casa, as coisas já começaram a mudar, eu já comecei a tomar umas pancadas na imprensa. Quando eu anunciei meu casamento, aí que o bicho pegou. Eu não sei se ela tem a vontade de que a gente volte, ou sonhava com isso. E aí meu casamento, quando eu avisei do meu casamento, daí pra cá foi só pancada. Eu não parei mais de apanhar, de ser colocado como um monstro, de ser colocado como o cara que só errava na imprensa. E aqui tá a prova do seguinte, ó. Isso aqui é um carnê de um carro que eu dei pra ela e depois eu troquei por um melhor, mais novo e tal. Aqui, como eu mostrei, o lance do estelionatário. Aqui eu tenho a prova, né, que é a verbação do juiz me dando a minha separação em 2010, no litigioso, porque ela não quis assinar antes. Então, eu não sei se vocês lembram que saiu na imprensa, quando eu casei com a Ellen, eu casei ainda casado, mas não era isso, é que ela não queria assinar o divórcio. Eu estou tentando ser bem objetivo aqui para vocês, mas a história é muito longa e tem muita coisa para ser falada. Então aqui, quando teve uma audiência agora, tem 1 ano mais ou menos, o juiz entendeu que o que eu tinha naquela época de bens, foi em 2010 que eu dei para ela de 2 apartamentos. Na verdade não era nem para ser dado 2, era para ter ficado 1,5 para cada. Eu dei os 2 para ela, tá? Então aqui eu ganhei o meu divórcio e o juiz bateu o martelo, no qual ele diz: de 2010 para frente, o que você conquistou é seu. O que você tinha em 2010, você deu a ela até mais, então assunto encerrado. Você vai sair daqui hoje com o seu divórcio, segue a sua vida e assunto encerrado. Você não deve mais nada a ela. O juiz falou isso para mim. Ele escreveu o seguinte, ele mandou o escrivão colocar lá. Escreva aí: estou convicto de que a separação foi em 2010 e o Ronaldo não deve mais nada a Elisete, siga a sua vida. Foi isso que ele fez. E me deu a verbação e caso encerrado. Tá? Então eu tenho os comprovantes de 31 mil reais, uma base mais ou menos daí, de 30 a 31 mil reais que eu fiz durante 1 ano e 1 mês, que era pensão para o meu filho. Então, ou seja, eu dei 2 apartamentos, eu dei 2 carros, eu dei 2 vezes 30 mil reais para ela montar um escritório, no qual, pela primeira vez, ela me ligou dizendo: roubaram meu carro, levaram o dinheiro. Eu dei de novo o dinheiro para ela montar um escritório quando ela falou que queria trabalhar, tá?
na área da música, coisa e tal, que aí agora eu vou falar de uma outra questão muito me estranha, e vocês deveriam se perguntar como é que ela pode dizer que ela foi minha produtora e criou a minha carreira e tal, e tem 15 anos de trabalho comigo, se depois disso ela nunca trabalhou com outro artista, nem antes nem depois. E eu me separei dela em 2010. 2012 eu explodi nacionalmente. Como era ela que cuidava da minha carreira? Como até hoje eu tenho feito? Em 2013 eu gravei esse DVD, no qual toda a estrutura fui eu que desenhei, todo o projeto, assim como meu primeiro DVD, assim como meu projeto de agora. Então assim, a questão é a seguinte, como é que vocês deveriam pensar, tipo assim, como é que ela é a mentora da carreira dele e ele continua aí fazendo os projetos, fazendo os trabalhos. Uma questão de casamento, quando você tem uma esposa, quem é casado sabe disso, você compartilha ideias. Você tem uma opinião, não era um trabalho, eram ideias entre casais que eram faladas, né? Pô, vou fazer isso, amanhã eu tenho uma reunião, eu vou fazer isso, isso, isso. Isso foi acontecer dela dar opinião já nos últimos anos, opiniões dela nos últimos anos, não era trabalho. Então a gente não começou um trabalho, se a gente viveu junto 15 anos, a gente não começou um relacionamento, a gente começou um trabalho, então não era um casamento, porque qualquer esposa, ela ajuda o esposo. É normal. Qualquer namorada dá um conselho pro namorado, pô, faz assim, faz assado, era normal. Então não foi um casamento, então era um negócio, era um trabalho, que hoje ela diz que eu quero rever 15 anos que eu trabalhei. A gente começou a namorar, se eu não me engano, em 95. Eu nem cantava ainda. Como é que ela tem 15 anos que ela trabalhou comigo? Eu tenho provas de onde eu trabalhei, todos os escritórios que eu trabalhei, e eu tenho provas, quem produziu o disco, quem foi o produtor externo, o cara que era meu empresário, eu tenho provas de tudo isso. Eu tenho meus projetos no qual meu primeiro disco foi produzido pelo Robson Leandro, a direção do Torquato Mariano, depois eu fui trabalhar com o Bernardo Miller, então a Ana Miller foi uma pessoa sempre muito próxima de mim, e essas pessoas sabem que eram elas que trabalhavam, eles conheciam ela como minha mulher, não como uma profissional. Nunca nenhum escritório conheceu ela como uma profissional. Agora, no último ano da gente estar se separando, já estava muito mal o casamento, é que ela começou a dar opiniões mais frequentes, mas não era um trabalho, ela não tinha essa obrigação. Era um casamento no qual quem é casado sabe muito bem, basta você se perguntar aí de quem é que não opina na vida do outro, dá um conselho um para o outro. É uma ajuda entre marido e mulher, isso é normal. Tá? Falando de trabalho, falando de ajuda, como eu falei, de mulher, eu lembrei também de uma situação que ontem foi exposta até no Instagram dela, no qual a gente entrou com um processo hoje, né, de difamação e calúnia contra a Ellen, porque ela postou uma foto onde ela diz que a Ellen é prostituta. Ela sempre fala isso, desde 8 anos pra cá ela fala que a Ellen é prostituta. Isso não existe. A Ellen já me contou essa história 200 mil vezes e ela quis me contar agora de novo. Eu falei, nem precisa me falar, porque ela vai tentar os golpes mais baixos. Eu queria que ela me mostrasse quem foi que pagou para fazer o programa com a Ellen, porque ela diz tanto que a Ellen é prostituta e ninguém nunca falou isso da Ellen para mim, aonde eu já passei. E a gente tem 8 anos juntos, eu não tenho uma vírgula para falar da Ellen. Só ela que diz que a Ellen é prostituta. Onde eu passo nos programas de TV, todo mundo fala que a Ellen é uma mulher exemplar, e a Ellen tem 8 anos comigo que eu não posso falar nada dela. Então, assim, isso não é verdade, isso não procede, essa questão de ser prostituta, porque tem 8 anos que ela vem dizendo isso. E essa questão é muito ruim, e agora a gente está tomando as medidas cabíveis sim, que já era para ter sido tomado antes. Então agora a Ellen já moveu um processo contra ela, criminal de difamação e calúnia, e existe a questão moral, né, para a família, onde meu filho, que eu amo tanto, tem sofrido tanto com isso, a minha família, a família da Ellen, as pessoas que trabalham comigo, quantas pessoas dependem do meu trabalho, do meu dinheiro. E o que passou a acontecer? Passou a existir uma questão de brincadeira. Agora eu preciso de um dinheiro, a televisão me ofereceu um dinheiro, eu vou lá falar mal dele. Pô, paga as contas dela, daqui a pouco a televisão oferece outro dinheiro, ela vai lá de novo e pega o dinheiro. Agora eu tenho que gritar. Um exemplo, se eu explodir uma música hoje, podem anotar isso, é pior pra mim, porque ela vai pra televisão de novo dizendo que vai contar a mesma história. Vocês já pararam pra se perguntar que tem 8 anos que eu tô separado dela? Eu não sou o ex-marido dela. O ex-marido dela é o pai da filha dela. Ela tem uma filha de 2 anos. Não sou eu que sou o ex-marido dela. O ex-marido dela é o pai da filha dela. No qual eu fiquei sabendo agora, que meu filho até falou que com o dinheiro da pensão, no dia do aniversário dele, ela deu um carro para ele. Então, ou seja, o meu filho quis vir morar comigo por conta dessas coisas. E eu não sabia disso.
E o meu filho mesmo cita que assim, eu sempre ajudei ele, mesmo eu dando 31 mil reais para ele, eu dava dinheiro a ele. Então vocês começam a se perguntar se realmente eu sou um monstro, se realmente eu estou errado, sabe? Eu tenho provas aqui, provas, papéis, provas, documentação, em juízo, entendeu? Então assim, aqui tem uma questão, né, que isso aqui é o telefone dela, é uma prova de um assunto onde ela faz falsificação de bebida para vender bebida falsa. Então por aí você vai vendo a questão do peso, tá, da situação. Então assim, é muito delicado e eu tenho pago um preço muito caro com a minha carreira, porque eu trabalho, eu tenho pessoas da minha equipe que trabalham, a gente faz um trabalho sério. Quando as coisas começam a engrenar, vem uma avalanche dessa, que já aconteceu, essa história que eu estou respondendo aqui agora, já aconteceu há 5 anos atrás, onde eu fui massacrado pela mídia, falando que eu abandonei ela, muito pelo contrário, eu não abandonei ela não, eu tentei ser amigo, se a gente pudesse hoje a gente seria amigo, é que não tem como, ao ponto de repente eu falar que vamos tomar um suco amanhã, ela vai dizer que eu vou sair com ela e tal, entendeu? Então assim, não tem como ser amigo, porque pro meu filho eu entendo que seria bom esse convívio, mas infelizmente não teve como. Na verdade, o que eu percebo é que as pessoas, agora com essa declaração, vieram com esse assunto, né, de que eu nunca fiz nada, nunca ajudei, mas está aqui explicado a prova. Espero que vocês entendam, tá? E eu vou colocar os vídeos das pessoas que estão falando aqui que tiveram que mover ação de estelionatário, e tem mais pessoas que mandaram vídeos, tá? E também eu quero agradecer aqui pessoas que eu tenho encontrado na rua. Esses dias eu encontrei uma pessoa na rua, um camarada que bateu no vidro do carro e falou: pô, cara, tô contigo, eu tô orando por você. Hoje em dia, por Deus transformou a minha vida, transformou a casa o meu relacionamento com a minha mulher. Eu passei pelo mesmo problema que você, e eu sei, e pode contar comigo. Queria até conversar melhor isso no trânsito, o cara batendo no vidro do meu carro, me dando força pela situação que eu passei, né? Agora eu tô falando daquele primeiro ponto que eu citei com a Ellen. E eu tenho recebido muitas mensagens de homens, e na rua também os caras falando comigo: pô, cara, tamo junto contigo, já passei por isso, pô, tô orando por você e tal. É isso aí, cara, pô, você reconheceu e vamos em frente. Então eu quero muito mais na frente, no futuro, poder ajudar pessoas, não acusar o cara que passou por esse erro que eu passei, tá? Eu quero tentar dar uma ajuda pro cara antes mesmo dele ser apedrejado, tá? Como eu venho sendo. Eu até reconheço quem tá julgando, tá no seu direito. Mas é muito melhor do que você apedrejar, é muito melhor do que apedrejar, é você estender a mão e dar amor. Porque a pessoa como eu, nesse momento, ela se sente fragilizada, ela se sente envergonhada. Eu estava enojado de mim mesmo. Então é isso, a minha situação é até de tentar dar uma ajuda para essa galera que tem passado por esse problema. Espero que vocês tenham compreendido aí, valeu? Obrigado pela força, pelo apoio de geral aí que sempre fortalece. Infelizmente, mais uma vez, indelicado um assunto, mas desejo tudo de melhor para vocês aí, valeu? Brigadão, Deus abençoe vocês aí, paz pra geral, é nóis.